Olá, lindezas, voltamos com mais uma aula, um recorte de aula síncrona que tivemos no curso de extensão Sintaxe, o período simples na gramática tradicional, um curso de extensão que oferecemos pelo SECA UniOeste. E neste recorte de aula nós vamos falar um pouquinho do agente da passiva. Vamos lá? Vamos iniciar então o agente da passiva. O agente da passiva, então, é um elemento que a gente às vezes não preenche. Ele é um termo integrante, ele está aí participando do predicado. Vocês veem que o termo integrante ele vai participar do predicado. O único termo integrante, mas que ele é questionado por fazer parte dos termos integrantes, é o complemento nominal que pode estar no sujeito. Os outros complementos, os outros termos integrantes, que são os complementos verbais, a gente da passiva, eles vão integrar o predicado. Aqui, sou apaixonada por sintaxe. Isso daqui é agente da passiva? Vamos fazer uma comparação. Sou amada por meus filhos. Então, é muito comum, gente, a gente pegar uma estrutura que não é agente da passiva e, pela estruturação dessa frase toda, a gente acabar analisando como um agente da passiva. Então, vocês veem que o verbo apaixonar aqui, ele não permite essa noção de passividade, né? Sintaxe não é o agente, quem faz a ação. Agora, olha aqui, sou amada por meus filhos. Aqui eu consigo. Meus filhos são os agentes. Meus filhos me amam. Então, vocês veem que a segunda oração, ela constitui uma oração passiva. Aí, aqui neste caso, nós temos agente da passiva. Por meus filhos é o agente da passiva, que na ativa vai corresponder ao sujeito. No primeiro caso, então, prof, como é que eu analiso se não é agente da passiva? Neste caso aqui, a análise é diferente. É o apaixonado, um adjetivo, que vai pedir um complemento. O problema é que esse apaixonada, ele é tanto o verbo no particípio quanto o adjetivo, por isso que ele nos confunde. Porque, na verdade, é uma coisa só meio bagunçada ali, né? Antes a gente nem tinha essa descrição do adjetivo lá no começo das classes de palavras. Era só o verbo no particípio. Então, olha só, aqui o que acontece? A apaixonada pede um complemento. Se eu sou apaixonada por algo. E por sintaxe, então, esse complemento que recai sobre o adjetivo. Não é o agente da passiva, mas vocês veem que a estruturação é a mesma. Então, nós temos aqui um caso de verbo de ligação, apaixonado é o predicativo, e por sintaxe, então, é o complemento do adjetivo, complemento nominal. Embaixo, a análise é outra. O sou é verbo auxiliar, amada é um verbo no particípio, então nós temos uma locução verbal, por meus filhos é o agente da passiva. Sempre quando a gente tiver uma frase na passiva, a gente vai ter, então, uma locução verbal, certo? Mas que confunde, confunde. Eita, morfossintaxe do objeto indireto. Não é morfossintaxe do agente da passiva. Eu tenho de arrumar aí. É substantivo. Ela pode ser preenchida, então, o núcleo pode ser preenchido pelo substantivo. Então, o agente da passiva sempre vai ser, na maioria das vezes, vai ser iniciada pela preposição por. Então, pela é o por mais a, que dá pela, né? Daí temos pela, pelo, pelos e assim por diante. E às vezes é preenchida por D, é iniciada por D. Eu acho que daqui a pouquinho eu vou ter mais um exemplo que eu vou trazer com D. Mas, em geral, é por. Então, aqui, professor é o núcleo desse agente da passiva. Fui convencida pela professora. Se fosse nativa, a professora me convenceu. Por pronome substantivo, a oração foi analisada por ele. Ele analisou a oração, se fosse nativa. Numeral, não foi enganada por um, mas por dois. Então, aqui nós temos o um, não um, mas dois a enganaram, se fosse nativo. Então, o agente da passiva sempre é aquele
que é agente em relação à ação verbal. Fui vencida por um sem fim de tarefas. Então, aqui nós temos um sem fim de tarefas, é uma expressão que eu substantivei, né? Então, aqui neste caso, se fosse alternativo, um sem fim de tarefas me venceu. E, por fim, uma oração apositiva. A sintaxe é amada por quem é lindeza. Essa questão aí, ela não é unânime. Há quem vai dizer que esse quem ali, na verdade, é um pronome relativo e que nós não deveríamos analisar como se fosse uma positiva. Mas é bastante comum, até a Cunha e Sintra vão trazer essa classificação de por quem é lindeza como um elemento que é agente da passiva. Então, quem é lindeza ama a sintaxe, se nós tivéssemos na oração ativa, beleza? A praia foi tomada de ignorantes. Vamos pensar que nessa situação atual que a gente devia estar todo mundo em casa e aí teve uns ignorantes que foram para a praia. Então, olha só, se eu colocar, eu poderia colocar por ignorantes, mas aqui eu tenho de. Também é possível. Não é tão comum essa construção com de, mas é possível. Ignorantes tomaram a praia. Então, essa é uma outra construção possível, mas, no geral, a gente vai iniciar mesmo por. Beleza, gente? Então, vimos hoje mais um elemento, que é um termo integrante da oração, que integra o predicado. Lembrando que é muito comum a gente suprimir, a gente não expressar na frase o agente da passiva, para justamente não explicitar quem é o agente, ou porque não nos interessa, ou porque a gente quer esconder, ou porque na interação essa informação não é relevante. Um abraço e até a próxima.